Senhoras e senhores, bem-vindos ao último capítulo desta incrível série exclusiva aqui no Era Sombria. A Ordem dos Assassinos, que durante séculos foi símbolo de medo, mistério e poder oculto, chegou a um ponto inevitável de sua história: o declínio. Hoje, vamos percorrer os caminhos que levaram a esta queda, revisitar as batalhas que marcaram sua sobrevivência e entender como o mundo ao redor foi determinante para seu fim. Prepare-se, pois esta é a última e mais sombria jornada. A Ordem, que outrora aterrorizava reis e sultões, começou a mostrar rachaduras em suas fundações. Com a morte de Hassan i-Sabah, o fundador e arquiteto da ideologia, seus sucessores se viram diante de um desafio imenso: manter a disciplina férrea e a visão de grandeza que o velho da montanha havia estabelecido. Sem o mesmo pulso firme, líderes posteriores não conseguiram controlar de forma absoluta a rede de castelos e seguidores espalhados. Conflitos internos começaram a corroer lentamente a coesão da seita. Facções divergiam sobre os caminhos a seguir, enquanto a pressão externa se intensificava. O mundo muçulmano estava em ebulição. Novos poderes surgiam, e os velhos inimigos se tornavam ainda mais determinados a esmagar a ameaça dos assassinos. Os sultões seljúcidas, outrora vítimas dos punhais silenciosos, encontraram aliados inesperados. E, para piorar, um inimigo devastador se aproximava das fronteiras: os mongóis. Antes da chegada desse inimigo apocalíptico, os assassinos ainda se mostravam resistentes. Continuaram a usar da infiltração, da espionagem e das ameaças silenciosas para manter sua aura de invencibilidade. Ainda controlavam rotas estratégicas, possuíam fortalezas praticamente inexpugnáveis, como Alamut, e mantinham líderes locais sob constante vigilância. Mas, pouco a pouco, os inimigos aprenderam. Os métodos que um dia pareceram invencíveis começaram a ser contornados. E os assassinos, agora mais conhecidos, mais temidos e mais expostos, já não podiam se esconder nas sombras com a mesma facilidade. O golpe fatal veio com a marcha mongol. Hordas imparáveis, lideradas por generais implacáveis, avançavam sobre o Oriente Médio. Os assassinos tentaram resistir. Houve emboscadas, negociações e até tentativas de infiltração contra os mongóis. Mas contra a máquina de guerra de Gengis Khan e seus descendentes não havia dissimulação que pudesse durar para sempre. As fortalezas, uma a uma, caíram. Mesmo Alamut, o coração pulsante da Ordem, não resistiu à fúria mongol. Bibliotecas foram queimadas, segredos guardados por gerações foram perdidos e a estrutura cuidadosamente construída por Hassan i-Sabah foi reduzida a ruínas fumegantes. Mas o fim da Ordem não foi apenas militar. O mundo havia mudado. A ascensão de novos impérios, a reorganização política da região e a crescente vigilância contra sociedades secretas tornaram impossível que os assassinos se reerguessem em sua antiga glória. Ainda assim, sua lenda sobreviveu. Histórias sobre agentes invisíveis, punhais ocultos e líderes aterrorizados permaneceram na memória coletiva. A Ordem, mesmo derrotada no campo físico, tornou-se eterna no imaginário. E é justamente esse imaginário que atravessou os séculos. Do Oriente Médio à Europa, da literatura à cultura popular, os ecos da Ordem dos Assassinos continuam vivos até hoje. Para muitos, eles foram apenas fanáticos sanguinários. Para outros, guerreiros visionários que desafiavam gigantescos impérios. Mas para a história, foram um lembrete sombrio do poder invisível das ideias, da força do medo e da habilidade de manipular a política por meio da sombra. E assim chegamos ao fim desta saga. A Ordem dos Assassinos, que nasceu das montanhas, espalhou terror pelos impérios e caiu diante das maiores forças de sua época. Deixou um legado eterno. Podem ter destruído suas fortalezas, podem ter queimado seus livros, podem ter apagado seus rastros, mas não puderam apagar sua lenda. E, assim,
Foi o fim da Ordem Sombria. E você, o que acha? A Ordem realmente desapareceu? Ou será que suas sombras ainda se estendem até os dias de hoje? Deixe seu comentário, inscreva-se no Era Sombria e não perca as próximas séries que vão revelar outros segredos escondidos na Idade Média.